Olá, tudo bem? Eu sou Beth Dantas, sou palestrante, sou coach e hoje nós vamos falar sobre Business Coach. E o tema da palestra de hoje, ele é bem interessante, porque nós vamos falar exatamente sobre por que as empresas falem, né? Ou seja, o mito do empreendedor. E você vai me acompanhar aqui agora. Nós vamos dividir a palestra em 3 partes. A primeira, porque as empresas quebram. A segunda, de quem é a culpa. E a terceira, a solução. Então vamos lá, né? Primeira parte, por que as empresas quebram? E aqui está um empreendedor, né, super assustado. Eu vou dar um play aqui para você ouvir um pouco desse vídeo, tá? Quase 200 mil empresas fecharam as portas no país no ano passado. Os dados são da Secretaria Nacional da Micro e Pequena Empresa. A cada dia, mais de 1.000 empresas são fechadas no Brasil, em torno de 40 por hora. As motivações são diversas. Falta de plano de negócios e capital de giro, planejamento estratégico ou má gestão. Em momentos de crise, as empresas fecham as portas de um dia para o outro e deixam para trás prejuízos para fornecedores e funcionários. As dívidas se multiplicam, com os atrasos também nos pagamentos de impostos, recolhimentos de contribuições previdenciárias e imposto de renda. Bom, você deve perceber, né, pelo que está aí na reportagem, que é um assunto muito sério, né, que nós estamos vivendo, principalmente nesse período aí que se fala muito de crise. E segundo o Sebrae, 48% das empresas brasileiras fecham suas portas depois de 3 anos. Então, isso são dados, né, dados verídicos de pequenos empreendedores que montam seus negócios e que fecham aí as portas em 3 anos. E por que isso acontece, né? Porque eles não sabem o lucro dos seus negócios. Essa é um dos pontos, né? Não sabem os lucros, também não sabem melhorar e proteger esse lucro, entendeu? Veja, já é 2 pontos aí, né? Infelizmente, muitos dos que estão agora, nesse momento aqui, assistindo essa apresentação, né, que vai ficar comigo aqui, não sabem, no final do mês, quanto os seus negócios renderam. Não tem noção, eles sabem apenas superficialmente. A maioria dos donos de empresas, de pequenas e microempresas, né, eles têm uma noção, mas eles não têm dados verídicos. E isso é assustador, né, minha gente? É como se trabalhássemos para uma empresa a vida inteira e não soubéssemos o valor do nosso salário, o que seria, na verdade, um absurdo. Então, isso é um absurdo, você ter uma empresa, você ter um negócio, você gerir esse negócio e você não saber o lucro que você tem no final do mês. Não se preocupe, que você não é o único empresário que está passando por isso. E eu mesma já passei por isso. É tanto que eu fui buscar conhecimento para poder entender onde eu errei, por que eu errei, por que aconteceu, para que a minha empresa falisse, tá? E é por isso que eu estou aqui, para tentar passar para você que talvez já tenha sua empresa falida ou que talvez está às beiras da falência, para você se preparar para evitar talvez, né? O segundo ponto é porque não sabem como aumentar as vendas em tempos de crise. Eu acredito que isso é uma das coisas super importantes da gente analisar, né? Então, vender em tempos de abundância, gente, é fácil demais. Agora, vender em tempos de crise, aí é um tal perigo, né? É um tal problema. E a maioria dos empresários não sabem ou não possuem uma estratégia de venda de marketing
dentro das suas empresas, para os seus negócios, e isso acaba levando essa empresa à falência. Então, é importantíssimo que os empresários conheçam umas estratégias diferenciadas, né, daquelas que são utilizadas no tempo de abundância. Outro ponto é porque as coisas só funcionam quando o empresário está presente. Então veja, se você tem um negócio e você tem funcionários, você tem colaboradores e esse seu negócio só funciona quando você está presente, é complicado, né? É um dos pontos que leva a empresa a falir, tá? Então veja bem. O outro ponto é porque não sabem controlar os seus estoques. É incrível, mas a maioria dos empresários, dos empreendedores, se preocupam muito com o caixa, com o que está entrando em dinheiro naquele momento, mas se esquecem de olhar os seus estoques. E é no estoque onde se encontra a verdadeira riqueza do empresário, que você acredite ou não, é assim que funciona. Quantos empresários são assim desligados, né, dos seus estoques e quando vê ele vai à falência, mas o seu caixa estava bem protegido, porém o estoque estava entregue, né? É complicado. Lá é onde está seu dinheiro empregado, né, em mercadorias. Um outro ponto, e não menos importante, é porque não controlam suas finanças. Lucro, não tem nem noção de quanto que é o lucro. CMV, tem gente que eu pergunto e nem sabe o que significa isso, tá? Eu também já passei por isso. Ponto de equilíbrio. Nossa, um outro dia eu conversei com um grande, assim, para quem conhece, né? É um grande empresário já, né? Ele não é mais considerado um microempresário. E esse empresário me relatou que não sabe nem o seu CMV e nem o seu ponto de equilíbrio. Eu fiquei assim estagnada, porque tudo bem que eu não tivesse conhecimento disso tudo, mas a minha empresa à vista da dele era uma mini empresa, né? Então não tem noção de retiradas, tá? Então esses empresários retiram dinheiro, mas não tem noção de quanto foi retirado, não tem nem ideia. Balancete, nem sabe o que é isso, né? Talvez uma vez ou outra aí na vida conta ali mais ou menos por cima alguma coisa, mas não tem noção de balancete. Então, como é que se controla as finanças de uma empresa sem esses conhecimentos, sem o equilíbrio desses pontos, né? Do lucro, do CMV, do ponto de equilíbrio, das retiradas e dos balancetes, né? Outro ponto é porque seus funcionários não são comprometidos. Quantos empresários têm uma equipe de funcionário e quando ele dá as costas, os funcionários fazem isso aqui, ó, vai se divertir na internet ou simplesmente vai dormir um pouquinho, né, para descansar. Quem sabe jogar a conversa fora. Isso é lamentável, mas não é porque os funcionários queiram também. Muitas das vezes é porque eles não são coordenados da forma correta. Outro ponto é porque não dormem bem. Então a empresa acaba falindo, né? Tudo vai de água abaixo porque esse empresário ele nem dorme bem. Ele está muito estressado, ele está muito cansado. Então ele está atormentado por um negócio. Porque os processos seletivos são amador. Então, ele não tem um método para fazer contratação e contrata de qualquer jeito. E essa contratação de qualquer jeito faz com que esses funcionários nem entendam o que é essa empresa, nem o valor que ela tem, muito menos o que é para ser feito, e faz de qualquer jeito. É comum você andar pelas ruas e de repente você vê uma placa lá falando assim: precisa-se de vendedor, precisa-se de garçom, precisa-se de tal pessoa para tal função. Então vamos dar o exemplo do garçom. De repente chega o garçom,
Ah, você tem uma calça preta, uma camisa branca e uma gravatinha borboleta? Tem. Ok, então você vem tal hora, já vem, né, uniformizado e você já vai trazer seus documentos e você já vai ser contratado. Então essa pessoa começa a trabalhar nessa empresa. Primeira coisa que esse empresário faz chama um outro funcionário mais antigo e fala assim, ensina para ele o que ele tem que fazer. Vê qual o comprometimento que você está tendo com o seu negócio. O outro funcionário pode ser aquele que também já não está satisfeito na empresa. E o que ele vai falar? Olha, quando o patrão não estiver vendo, faça aí de qualquer jeito. Não vai ensinar da forma correta. Então, nós temos que ter um método de contratação. E um processo seletivo amador faz com que a empresa venha também à falência. E o outro ponto é porque o empreendedorismo é um mito. Isso é sério, gente. Segundo Michael Gerber, autor do livro O Mito do Empreendedor, não só no Brasil como no mundo, né? Os empreendedores vivem isso aqui, um grande mito. E é muito sério isso. E ele explica por quê. Veja essa figura aqui. Nós temos ela dividida em 3 partes. E agora eu vou te explicar parte a parte, né? Esses 2 sorridentes aqui é o empreendedor. É esse momento que o cara decide que vai montar um negócio. Pode ser homem, pode ser mulher. Então, imagina que você trabalha numa empresa a vida toda e sonha em ser o dono do seu próprio negócio. E aí, um belo dia, uma dada hora, alguma coisa acontece, ou você é mandado embora, ou você está infeliz, ou você não aguenta mais o seu patrão, enfim, uma coisa lá acontece e você fala, vou montar meu próprio negócio. E aí você monta seu próprio negócio. Só que nesse momento você está colocando para fora o seu sangue empreendedor, ou seja, você está entusiasmado, focado, você vê o seu negócio, você planeja, tudo é perfeito, tudo é excelência. Só que o empreendedor começa a morrer quando ele percebe que ele também tem que ser administrador. Quando vem as cobranças, quando ele tem que tomar conta da conta bancária, quando ele tem que tomar conta dos funcionários, quando ele tem que resolver os pepinos, né, dentro da empresa. Nesse momento, ele começa a entender que ele não nasceu para isso. Ele tem pavor dessa situação. Mas ele adora fazer o prato, por exemplo. Imagina que esse empreendedor que a gente falou aqui, ele montou um restaurante. Ele odeia as tarefas de administração, mas ele ama fazer os pratos. Ele ama, ele acha maravilhoso, porque ele é um cozinheiro de mão cheia. E quando ele está fazendo os pratos, o que ele está sendo? Operário. Aí vê, você tem um negócio, você sonhou, você projetou, você era feliz, você botou tudo em pauta. Começou o negócio, você tem que se desdobrar em ser o administrador, o resolve problemas, vamos dizer, a área contábil da empresa, tudo é com você. Mas o que você ama de verdade é fazer os pratos. Então você é mais do que operário dentro da sua própria empresa. E sabe o que isso vai acarretar na sua vida? Você vai se tornar escravo da sua empresa. É o que acontece com todos os empreendedores. Vive um mito do empreendedor e se transforma em escravo da própria empresa, carrega o mundo nas costas. E aí chega aquele final de ano onde todo mundo vai se divertir, vai para a praia e você nada disso, porque você tem que ficar em casa, porque você tem que terminar de fazer a contabilidade, porque você tem que ver todas as contas que ainda falta para finalizar, porque você não sobrou dinheiro para você tem compromisso amanhã, depois, quando o ano vira, entendeu? Fica uma tortura, e eu já passei por isso. Nesse momento, você se pergunta, de quem é a culpa? Olha aí, esse monte de dedinho impulsionado, né?
De quem é a culpa? De quem tinha responsabilidade nas mãos. E quem é que tem a responsabilidade nas mãos quando se torna empreendedor? O próprio empreendedor. As velas do barco têm que ser ajustadas por quem vai velejar. Você tem que saber ajustar as velas do seu barco, as velas do barco da sua empresa. Ou ele vai naufragar, ou a sua empresa vai naufragar. Veja, a Folha de São Paulo diz aqui, que isso foi em abril de 2018, que o número de milionários no Brasil deve crescer 81% até 2022. Veja, é sucesso na crise. Então, tem possibilidade de crescer na crise. O outro jornal, o Globo aqui, ele fala que mesmo na crise, as empresas continuam a crescer. Então, é incrível como que a gente percebe que pequeno grupo de varejistas consegue manter vendas em alta em meio à ascensão. Então, dá para a gente começar a raciocinar que existem estratégias. O que está faltando, na verdade, então? Criar estratégias corretas. E aí chega esse momento em que você se depara com essa informação, que a empresa, assim como o ser humano, passa por 3 fases: a infância, a adolescência e a maturidade. E quem fala isso é o próprio Michael Gerber. A empresa na infância, ela é como a criança na infância. Ela precisa de alguém para tomar conta, para cuidar, para amparar, porque você não vai soltar uma criança por aí para ela tomar conta da própria vida, não é mesmo? Então, nesse momento que a sua empresa está na infância, você realmente precisa ficar ali do lado de tudo para tomar conta de tudo. O problema é que a maioria dos empreendedores nunca consegue tirar a empresa da infância. Ela nasce, vive e morre na infância. Olha que coisa complicada. Por exemplo, veja aqui um exemplo de uma empresa que ainda está na infância. E pode ser que essa empresa já tenha anos, né? Barbearia do Onofre. Geralmente, uma empresa que ainda se mantém na infância, ela tem o nome do próprio dono. Até isso, né? Até isso. Restaurante do Toinho. Quer dizer, se o Toinho não estiver no restaurante, ninguém está no restaurante, né? Não tem restaurante. Borracharia do Ricardo. Se o Ricardo fica doente, não há negócio, não existe ninguém, porque a borracharia já está dizendo, é o próprio Ricardo, né? Então, a infância, ela só termina quando o proprietário percebe que o negócio não pode continuar a ser tocado do jeito que está, porque ele não vai sobreviver. Então, é preciso, para que ele sobreviva, que haja mudanças. Então, é nesse momento que o empresário desperta para a mudança. E aí, quando ele percebe isso, ele está chegando na adolescência. A segunda fase, que é a adolescência, ela começa no momento da vida da empresa, no qual o empresário, o empreendedor, decide contratar uma ajuda para entender como o processo funciona. Então, esse é o momento da adolescência. E muitas empresas, como eu já falei, nasce, vive e morre na infância. E aí, a terceira fase, porque vê,
A infância ela pode durar até 20 anos e a empresa morrer. A adolescência ela não pode durar muito tempo, ela é uma fase de transição. Então você percebe que quando entrou na adolescência já é uma transição, tem que tomar atitudes, tem que criar estratégia, tem que fazer planejamentos, tem que mudar para entrar na maturidade. E a fase da maturidade é onde a empresa sabe o que teve de fazer para estar aonde está e o que deve ser feito para ela chegar aonde ela deseja. Então ela começa a criar todo um planejamento de 2 anos, 5 anos, 10 anos para saber até onde ela quer chegar, entendeu? Então vou te dar aqui uns exemplos de empresas que já estão na maturidade. McDonald's, alguém duvida? McDonald's é McDonald's aonde você for. Ela vive num sistema. Você come um sanduíche do McDonald's no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, no Japão, tem o mesmo sabor, a mesma forma, é planejamento total. Então isso significa que essa empresa é uma empresa sólida, ela está na maturidade. Um outro exemplo é o Walt Disney, né? Quem duvida, né, que o Walt Disney está aí na fase da maturidade? E aqui é uma imagem de uma padaria muito organizada que provavelmente já está nessa fase de maturidade ou chegando lá, né, muito bem organizada. Esse livro, O Monge e o Executivo, ele é incrível porque é uma história sobre a essência da liderança. E para uma empresa, para um empresário ter sucesso, ele também precisa dominar a sua liderança. Ele precisa liderar a ele mesmo e também liderar a equipe, liderar as pessoas que vão trabalhar com ele. E agora nós chegamos na terceira parte, né, que é a solução, né? A solução para o problema já existe. Você precisa trazer de volta o empreendedor. Então, quando a gente pega um empresário que está na fase, né, da infância e a gente apresenta para ele toda a estrutura que tem que ser a empresa dele, ele entende e ele decide e ele quer a ajuda, ele sai da infância, entra na adolescência e aí a gente começa todo um trabalho. E a primeira coisa que tem que ser feita é trazer esse empresário para a ideia inicial de todo o projeto dele, que é despertar, trazer de volta o empreendedor para dentro dele, porque ao longo do caminho ele se perdeu entre operário, administrador, gerente, tudo. Ele virou uma confusão. Então a gente tem que trazer ele para a realidade, para o lugar dele, né? E como fazer isso, né? Ele vai se perguntar, como que vou conseguir fazer isso, né? Veja, isso aqui é um organograma. A gente tem um organograma onde a empresa está organizada em níveis, né? Aqui é o presidente, né, o CEO da empresa, ou o diretor. Logo abaixo dele vem o segundo nível, que são os seus gerentes, né, ou diretores, dependendo do tamanho da empresa. Depois vem a equipe do trabalho administrativo e depois vem a equipe operacional. E aí a gente faz essas perguntas. Quem toma as decisões mais importantes dentro de uma empresa? Se você olhar o organograma, é lógico que você vai entender que é essa pessoinha aqui, né? Quem tem maior salário, quem pensa no futuro da empresa? Quando a gente vê o organograma, logo a gente toma a decisão de pensar que é esta pessoa aqui. Quem tem menos horas trabalhadas também é essa pessoa. E onde deve atuar o dono da empresa? Provavelmente aqui, né? É a cabeça da empresa, é o empreendedor que tem que sonhar, que tem que enxergar de cima. E quando esse empreendedor está aqui fazendo os serviços operacionais, você concorda que aqui não tem ninguém? E é por isso que a empresa vai à falência?
Como eu já falei, a fase da adolescência, ela é uma fase muito rápida, é onde o empresário toma consciência de que há de fazer alguma coisa para salvar o seu negócio, para salvar a sua empresa e para crescer. E é nesse momento que ele busca ajuda para ele voltar a sua função, né, de empresário, de empreendedor. E é lógico que é nesse momento que nós trabalhamos um projeto sensacional de coaching empresarial. Então a gente faz um trabalho, ele é bem dividido, ele tem inúmeras sessões, né? Dependendo da empresa vai até 12 sessões, sendo uma sessão a cada mês. E acredite, nunca dá tempo fazer só as 12 sessões, sempre vai ter extras e essas extras vão se acumulando, porque quando nós pegamos a empresa, provavelmente ela está de ponta cabeça, então nós temos que organizar tudo e não é o coach que vai organizar, o coach vai direcionar para primeiro pegar esse empreendedor, esse empresário, trazer ele para o lugar dele, através de ferramentas, de tarefas, de reconhecimento, né, de análise da sua própria missão de vida, a gente vai trazendo ele para tomar conhecimento, tomar posse do lugar dele e em seguida nós vamos organizar toda a empresa. Com ele já organizado, organizaremos a empresa e organizaremos todo o processo. Então isso leva tempo, por quê? Porque quando a gente olha, a forma de contratação é errada, a forma de demissão é totalmente errada, não existe controle de estoque, não existe controle para fazer um balancete mensal, anual, não se sabe CMV, então a gente tem muito trabalho para agregar, né, na empresa. Aí você fala, mas a minha empresa é tão pequena, só tem eu e meu marido, só tem eu e minha esposa. Você tem que pensar para onde você quer ir com a sua empresa. Se você sonha que sua empresa, desse tamanhozinho que ela vai chegar lá na frente e vai ser uma empresa com 20 funcionários, você já tem que começar a fazer este organograma. Ainda que você seja essa pessoa, essa, não importa. Se você quer ter você como o empreendedor, o empresário, o CEO da empresa e mais 2 gerentes, você já vai tirar esses 6 daqui, vai colocar 2 e vai dar nome para eles lá no futuro, quando eles vierem para você. Aqui por enquanto vai ser seu nome aqui, seu nome aqui, seu nome aqui também. Você vai preencher todos os cargos, vai saber como funciona cada cargo, vai criar documentação para todos esses cargos, mas todos esses cargos vão ser preenchidos por você ou por você e sua esposa ou por você e seu esposo. Entendeu? Vocês vão trabalhar isso. E dentro do projeto a gente ensina. Por quê? Porque no dia que você tiver com a sua empresa já gerando um rendimento que dê para pagar os 2 funcionários aqui, eles já sabem como fazer, porque você já deixou a pasta pronta do que é feito todos os dias. Então a gente vai fazer o que também? Os documentos, né? A declaração do gerente e também os POPs dos funcionários colaboradores. E ninguém melhor do que você que executa todas as funções para saber como deve ser feito esse POP, da forma mais imprescindível possível para que a outra pessoa possa chegar, trocar o nome aqui na pasta e fazer do mesmo jeito que você faz. Seu negócio começa a ter, vamos dizer, fundamento. Ele começa a virar uma coisa séria. Você percebe nisso? Você percebe isso? E agora eu quero lhe fazer algumas perguntas. Você dá à sua família a segurança de uma vida sem a sua presença? Você, empresário, você, empreendedor, hoje você tem condições de deixar segura a sua família caso você venha a desaparecer? Porque nós todos somos mortais. Então, imagine você agora, se você faz tudo dentro da sua empresa, se você morrer hoje, quem vai assumir no seu lugar? Vai saber o que é para ser feito?
Porque se você não tem uma empresa organizada, ornamentada e bem orquestrada, quem é que vai fazer igual você? Provavelmente ninguém, não é? Sua empresa faz parte do seu plano de aposentadoria? Ou seja, você criou essa empresa para que ela no futuro lhe dê condições de você ter uma vida tranquila quando você ficar mais velho, mais velha? Curtir sua família? Tirar férias? Hoje eu lhe pergunto, qual é o projeto mais importante da sua vida? Faça aí uma análise bem rapidinha, por favor. Eu vou te dar a resposta. Você é o projeto mais importante da sua vida. Portanto, cuide-se. Portanto, saiba como você deve agir na sua empresa, no seu negócio, como você deve entender o que deve ser feito por um empresário, por um empreendedor. E eu, mais do que ninguém, tenho consciência do que eu estou lhe dizendo, porque todas essas dores eu senti na pele. E não é fácil. Se você não quer se destruir em termos de saúde, ficar uma pessoa estressada, cansada, se sentir doente, vazio e com uma grande carga nas costas, tome atitude agora. E se você já faliu, aprenda a partir de hoje a como criar o seu próprio e próximo negócio da forma correta. E agora eu tenho um presente para você. Eu deixei essa caixinha de presente justamente por isso. Porque se eu conseguir fazer com que você entenda que você não sabe o que significa ser empresário, que você vive um mito, eu quero te presentear. E eu quero te presentear com 1 hora para te ouvir. Eu vou doar 1 hora como coach empresarial para te ouvir. E como coach de vida, porque muitas das vezes a gente fala sobre o coach empresarial e não tem como separar. A gente trabalha muito mais o coach de vida, organizando aquela pessoa, as dores dela, o sofrimento que ela já vem trazendo ao longo do período, né, de empreendedor. Então eu te dou de presente 1 hora para conversar com você, para te ouvir. E isso eu vou fazer através do WhatsApp ou da internet, se você tiver disponibilidade. Entre em contato comigo através do WhatsApp 849-9832-4991 e fale que você gostaria de marcar 1 hora para falar sobre o mito do empreendedor. Basta você falar isso que eu vou entender que você assistiu esse vídeo, tá? Vem que eu vou te ajudar, eu vou te ouvir, eu vou te orientar. E se você achar interessante, a gente pode sim depois organizar um projeto somente para você. E agora eu quero te deixar essa frase. Você pode ter tudo o que você deseja em sua vida. Quem afirma isso é o Michael Gerber. Tudo o que você precisa fazer é vê-lo, explorá-lo, reinventá-lo e persegui-lo com paixão sincera. Amei essa frase e eu deixo ela para você. Fica aí para você essa frase, que você curta bastante. Deixo aí o meu abraço. E não se esqueça de entrar em contato para ganhar o seu presente. Um grande abraço e até a próxima!